Tem deputado chegando aqui para tomar um café. Quer tomar um café, deputado? A gente nem ofereceu café, não, né? Gratidão, gratidão. Então, ó, eu vou na aguinha aqui mesmo. Vai na aguinha. Deputado César, que eu só fico olhando a atuação do senhor de longe aqui. Eu, como repórter, eu só fico vendo as atuações ali do senhor nas comissões, aqui no plenário. Trabalhando muito aqui na casa? A casa é totalmente diferente do que eu exercia antes, né? Eu fui prefeito, a dificuldade de chegar aqui. São 94 cabeças que pensam diferente. Mas isso é bom ou é ruim? É muito ruim. Né? O que acontece hoje na Assembleia Legislativa é uma das assembleias boas que nós temos aí no estado de São Paulo. Mas o que acontece é assim, não tem vivência política, não foi vereador, não foi vice-prefeito, não foi prefeito. Então, você fala o custeio da máquina, ele não sabe o que é o custeio da máquina, né? Você fala contrapartida, que nem ontem tem um projeto do governador aqui, de contrapartida para a fabricação de carro com a Caoa, e eles não entendem isso. Para eles estão dando dinheiro, estão jogando dinheiro, SMS. Mas não estão dando dinheiro? Não, há uma contrapartida do governo. Nós estamos numa crise econômica gigante. E a gente nem sabe se o orçamento para 2020 vai bater o teto desse ano, né? Você faz uma projeção se vai chegar ou não, né? Mas o que você tem que entender é que a crise econômica ela está se expandindo, ela não cresce à toa. A gente ainda tem desemprego. E hoje, você, por exemplo, para um supermercado e para uma cidade, ele quer a terra. Ele chega para o prefeito, você me doa a terra, eu ergo o supermercado. Então, para você colocar a Ford ou gerar emprego, porque se você não gerar emprego, você não gera economia. A economia você fecha. Ninguém gasta. Você tem uma economia na cidade que ela circula em torno do emprego. Se você não tiver emprego, você vai ver as lojas fechando. Ninguém come, ninguém sai, ninguém usa transporte. Então, o que eles não entendem aqui é isso. Aí você vê deputados de nome, deputados bem votados, dá exemplos ali que eu fico olhando assim e falo, meu Deus, será que eu estou em São Paulo mesmo? Às vezes eu fico ali olhando, porque eu não uso a tribuna, né? Mas eu fico olhando sentado na cadeira, né? Para me votar, né? Falo, mas será que o estado que eu estou é São Paulo mesmo? Porque não é possível, o governador trabalha tanto. Você vê, o governador, ele atravessou o mundo, foi na China. Conseguiu olha para mim, né? Olha para cá, para o Brasil, olha para São Brasil. Paulo, olha, eu tenho condições. Só aqui eles assinou um contrato de 25 milhões lá na China. Ele foi para a China buscar contrato. Depois foi para a Alemanha, fez a Volkswagen investir aqui. Depois fez a Toyota. Agora foi no Japão. Foi no Japão também, agora. Agora. Conseguiu recurso para investimento no estado de São Paulo. E aqui na Alesp ele não consegue. Você acredita agora? O homem viajou o mundo buscando incentivo para nossa São Paulo. Quando ele entra com um projeto aqui para gerar emprego e ter renda, né, a Assembleia é contra. Aí você vai explicar para um novo. Então, são pessoas que não passou pela política. Pela escola, né? Pela escola. Porque futebol você tem escolinha de 7, de 10, de 9, o sub-17, sub-15. Até você chegar no profissional. Aqui não, eles caíram aqui, né? Um dia eu cheguei aqui e o Eduardo Bolsonaro, não é o Eduardo, o filho que é federal, acho que é Flávio, né? Flávio Bolsonaro. Ele tinha acabado de votar uma emenda impositiva para a bancada em Brasília. E ele votou. Ele votou contra o pai dele. Ele pegou e votou uma bancada impositiva. O pai dele, já com orçamento bem justo, fechado, justo, aí o cara vota para dar a emenda impositiva para a bancada, não era para deputado, era para as bancadas. E eu cheguei aqui e falei, pô, você viu o que o rapaz fez ontem, pô? Acabou de congelar, de engessar o orçamento do pai dele, e eles falaram para mim, não, ele fez certo, era aquilo mesmo. Aí eu nem discuti, eu saí e fui embora. Eu não tinha o que eu falar. Se eu falasse, explicar, pô, mas é o custeio da máquina. Aí você vê, o Dória chega aqui em São Paulo, faz essa desestatização necessária. É uma bandeira dele. É uma bandeira que foi no primeiro semestre e vai continuar agora no segundo. Vai continuar porque o custeio da máquina com o gasto está empatando. Se não fizer isso, o que acontece? O Estado para. Vai chegar uma hora que eles vêm reclamar aqui. Eu falo para os deputados, o dia que não tiver para pagar que nem o Rio de Janeiro, eles vão vir aqui chamar nós vai xingar nós tudo quanto é nome. O que o governador está fazendo? Cortando o gasto, ele não pode mais criar imposto, não tem mais como taxar a população está aí 14 milhões de desempregados. O que eu faço? Eu corto o gasto na máquina. O que está na máquina que eu preciso cortar que não me gera prejuízo? Essas empresas aqui não geram prejuízo, então corta, pô.
Ninguém faz omelete sem quebrar ovos. Aí eu vejo o governador tentando acertar São Paulo, e aí ontem eu vi até uma deputada aí, que teve 2 milhões de votos, falando do frigorífico. Ela falou, mas é que já vimos isso no frigorífico. Então você está misturando as coisas. O Lula é um, a Dilma é outro e o Dória é outro. É outra cabeça, outra inteligência, honesto. Dificilmente você vai pegar o Dória com calcatrua. Então jamais você podia equiparar. Aí vai outro deputado lá, mamãe, e falei, olha, lá nos Estados Unidos o carro... Mas os Estados Unidos é país de primeiro mundo. Quem vai comparar com os Estados Unidos? Como é que você vai comparar nós com os Estados Unidos? Pô, isso é brincadeira, ele vai e põe um carro nosso lá. Aí vem outro falar, não vende automóvel. Pô, mas se não vende automóvel, o mamãe falei, pôs um carro lá de 80 mil reais. Se não está vendendo, quando você não vende, você abaixa o preço para ter a procura. Aqui no estado de São Paulo, não. O preço do automóvel é caro. Ninguém aqui abaixa para você comprar porque não está vendendo. Não tem liquidação. Vai permanecer. Então eu vejo esses discursos aí, eu falo, Jesus, onde eu estou? Estou em São Paulo, um governador que sai daqui e busca nos outros países recursos para o nosso estado. E quando ele precisa da Assembleia para ajudar ele, eles vêm, mas não pode, não pode. Como? Você tem que dar contrapartida para o investidor. Na crise que está aí, não é qualquer investidor que põe 1 bilhão ali. Ele fala, pô, vou pôr 1 bilhão aí, depois vou faturar o quê? Ele tem que ter a contrapartida. Tem que ter a contrapartida. O que nós fazemos no interior como prefeito é isso. O deputado César tinha acabado de passar por aqui a gente estava batendo um papo anteriormente com outro parlamentar, e aí o deputado César chegou com uma demanda aqui que eu falei, opa, peraí, senta agora para falar com a gente aqui, né? Daqui a pouquinho ele falou, não, estou com o tempo aí meio apertado, meio justo, mas vou parar para falar com você, Silvia. E o senhor disse que vai falar com o governador. Dá para falar com ele, uma reunião com ele? Com quem que o senhor vai fazer a reunião? Não, nós vamos subir agora lá em cima porque vai ter uma... demanda aí, O governador está com uma concessão com a Casa Popular, né? CDHU. Então, o CDHU. Então nós temos que saber direitinho qual é o ponto que o governador vai passar ali. Porque tem ideias brilhantes. A gente está falando de convênio, né, deputado? Aí vai ter a União e o Estado. Antigamente, nós tínhamos um convênio aqui que não fechava a conta. Então a União dava 70, o Estado 26. Aí você não conseguia comprar o terreno e fazer a casa e vender. Não fechava a conta. Então a gente está falando aí de nós mais moradia, mais conversa ali. E convênio, que era o que eu estava falando com o deputado aqui, que é uma demanda não, é um caminho, é um norte do mandato do nosso governador João Dória, falando sobre cada vez mais ter assinaturas com convênios. Que vai ser uma política de governo, que ele quer estabelecer uma política. Eu tive com o secretário agora, Marco Vignoli, recentemente em Ipauçu. Ele estava lá nomeando uma associação de prefeitos, uma associação aí que está dando super certo no interior, e nomeou para convênio, passou para convênio. Essa associação, deputado, que uma luz, que eles deram de exemplo lá, uma luz de LED para colocar no poste, enfim, ou dentro de uma repartição, que estava saindo R$ 1.200, sei lá, o convênio conseguiu lá e comprou por 600. Isso aí. Convênio é isso? É isso. Nós temos aqui a COS, todos os prefeitos aqui do estado de São Paulo se reúnem. O que eles fizeram? Eles fizeram um pacote e compraram remédio. Para todas as prefeituras, preço quase zero. Então, se eles se juntar e fazer a compra, isso, o que tem, por exemplo, o secretário esteve lá com os prefeitos, o Vignoli. O que ele devia de falar para os prefeitos também, que eu acho? Que os prefeitos usassem a ata do governo do estado para comprar uniforme, para comprar caderno. Se você usar a ata aqui, sai mais barato os preços. Então, em vez de você comprar sozinho, vem aqui no estado, entra na ata e compra pelo estado. Sai muito mais barato para o prefeito de lá ele comprar o kit escolar aqui. Porque São Paulo compra de monte, de uma pancada só, e o preço cai lá embaixo, em vez dele comprar lá. Então isso você tem que levar para o interior. Para o interior usar mais o estado, entendeu? Essas coisas o prefeito lá não sabe. E o recado do deputado César agora aqui dando umas dicas, dando uns caminhos aqui que dá para fazer. Deputado, super obrigado aqui por ter... Não, mas deixa eu falar do que... Agora que vocês têm tempo, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Eu estou na CPI da FURP, mas é para descobrir lá. Nós estamos tratando a CPI da FURP lá. Vai continuar a FURP? Vai continuar a CPI. Eu acho que a FURP, o modelo... O governo vai desestatizar ela. Eu acho que a situação é essa. Mas eu tenho projetos aqui, por exemplo, outro dia eu fiz uma indicação para a Federal, para que reduzisse o preço da CNH
50%, porque seria o primeiro emprego. Deixa eu explicar para você. Aquele servente de pedreiro, aquela merendeira que precisa tirar a carta, ela não consegue tirar. E ele é o primeiro emprego dele. Ele junta um dinheiro para tirar a carta. Mais de 1.000, né? Como se fosse, acho que é 2 ou 3 mil. Como se fosse o primeiro emprego. Então, ver a vulnerabilidade dele e falar assim, a sua carta hoje é 1.500. Porque ele vai pegar aquilo para trabalhar, para ser motorista. O projeto do senhor aqui na casa. Não, eu mandei para Brasília. Mandou para Brasília, tá. E aí eles abaixaram, eles me abaixaram 20%. Agora um projeto que eu tenho bom aqui, Silvia, é assim. E que tá na... Eu queria saber qual é o projeto do senhor que está na tramitação de urgência. Desaparecidos. Que o projeto de desaparecidos, ele tem várias ideias lá. E eu coloquei uma de quando for matricular o filho, levantar. Mesmo porque se achou o desaparecido, já dá baixa lá. Já dá baixa, porque senão o cara fica lá a vida toda. E aí, às vezes, você vai matricular e acha um menino que está sendo criado pela tia, não sabe quem é o pai. Então, essas coisas, eu estou com esse projeto aí para passar aí, vai passar. Mas o projeto meu, que eu tenho vários, né? Eu estou entrando como de mamografia, tem um outro que eu estou entrando que a mulher grávida, a mãe que é gestante, que ela quando ela passar o tempo que o neném fez 1 ano e ela for participar de um concurso público, que ela saia com 5 pontos na frente das outras pessoas. Porque ela ficou mais de 1 ano fora do mercado. Quando ela entra em desigualdade de situações, né? Então eu queria que essas mulheres que foram mães saíssem com 5 pontos ali. Por conta de que ela cuidou do marido, do filho, teve a gestação, às vezes a gestação é difícil, a cabeça dela é só para a família, aí de repente ela se vê no mercado de trabalho participando de um concurso público. E aí ela está afastada do... Tem que estar no mesmo nível dos outros, só que não foi a mesma história que os outros tiveram. E se ela tiver 5 pontos, ela entra, né? Perfeito. Então tem esse projeto. Mas o projeto que eu estou mais trabalhando nele, qual que é, por conta da minha deficiência visual, é proibir o celular. Tenho muito. É proibir o celular para criança de 2 anos. Porque os olhos estão em formação. E as crianças de 2 anos mexem no celular que nem adulto, mas bem pertinho. Então, daqui 15 anos, nós vamos ter uma epidemia de miopia. Você vai na escola hoje, você vê menino com óculos de fundo de garrafa, por causa do celular. As mães dão o celular para ele ficar quieto. E esse projeto, seria o que ele fala ali? Ele proíbe, ele multa, ele alerta, que ele faz? É uma campanha de... Eu estou elaborando ele para que seja proibido dar para as crianças de 2 anos. Mas é a mãe que vai decidir. Mas eu estou pondo embaixo todas as doenças que o celular causa, principalmente na formação da criança. Porque a retina, o íris, está tudo se formando. Ou é celular, ou é tablet, né? Ou está na frente do computador, está tudo lá, né? Com aquela luz. Isso aí. E isso aí, daqui 20 anos, a mãe vai ver o filho daquele jeito e vai falar, poxa, eu podia ter evitado. Por que eu fiz isso? Na formação dos olhos dos meus filhos, eu podia ter evitado isso. Era só a mãe ser mais enérgica. Porque eu tive conversando com um dos maiores oftalmos aqui, que é o Dr. Walton Nozé, que é o que me operou. Ele falou, César, eu sou voluntário lá no Pará, com os índios. Ele falou, não tem um que tem miopia. Nenhum índio, porque lá não tem luz, não tem nada. Ele falou, eu vou lá, faço o exame neles, é 100%. E aí eu indagando ele nos Estados Unidos, porque eu sou transplantado, né? Então essa é a minha preocupação. Nossa. Porque eu sofri muito, desde os 16 anos, naquela época eu fui um dos voluntários do teste para transplante de córnea. Estava chegando no Brasil e eu fui voluntário. Em mim deu certo. Quantos anos isso já, deputado? Aí eu fiquei 40 anos, Deus foi bom, eu fiquei 40 anos transplantado. E o transplante dura 20 anos só. 40 anos eu fiquei. Fiz um agora, há 1 ano e meio, doutor Nozé, entrei no banco de olhos, fiquei 1 ano e pouco no banco de olhos, me chamaram, eu fiz o transplante, estava enxergando e aí furei o olho. Deus é grande comigo. Eu furei o olho num ferro de ponta. Podia pegar aqui, pegou bem no centro.
furou que foi lá no fundo. Fiquei grudado lá, me tiraram, isso aqui inchou, e eu estava transplantado recente, falei, estou cego, né? E aí era dia 18 de dezembro, antes de Natal, quase. Minha nossa. Tinha que receber o diploma de deputado, meu filho que foi receber, e um acidente, e eu fui para o banco de Sorocaba, o BOS, né? Dava 200 no carro e não chegava lá. Chegava no Paraná, mas não chegava. Era dor demais. E aí cheguei lá, ainda tive que esperar, porque todo mundo que estava lá estava sofrendo, só tinha uma médica, né? No Natal é só uma médica. Fiquei na fila Deputado, até. Que história é foi essa? uma história. E aí Deus estava comigo sempre, né? E aí eu fui para a cirurgia e Deus me acompanhou. Eu estou aqui hoje enxergando. Costurou em cima de costura e eu estou aqui. Nossa. Um A rasgo. gente fala, nem sei o que eu falo nessa hora. O que eu falo nessa hora? É Deus. Parabéns. Isso é uma fé que Deus você te abençoe. tem que ter. Você tem que ter fé em Deus. E está aqui com a gente no parlamento, de volta, está trabalhando. Então, quando você estiver na vida aí, que estiver nos assistindo em dificuldade, na hora que achar que... quando você vê que qualquer coisa num transplantado, ele perde a vista. Um sol demais, um reflexo, uma batida de cabeça, e eu furei o olho com ferro de ponta. A cadeira tinha uma ponta e eu entrei na cadeira. E fiquei grudado lá. Minha nossa. E aí vazou isso aqui, secou, vazou tudo, inchou, e dor para todo lado, mas Deus estava junto. Você está aqui com a gente. E a gente, você vê. Não era para ser. Eu tinha transplantado, estava todo ponteado, rasgou de novo, furou, foi perto da retina o ferro. Eles me costuraram de novo em cima da costura e aí Deus agiu. Ô, deputado, volta aqui para contar mais experiências, não são histórias, são experiências de vida aqui para a gente, porque eu acho importante quando a gente humaniza um político. Que antes de eu ser político, sou eu, César. Sou o César, Sou um filho, né, um irmão, um pai, um amigo de alguém assim como a gente. E essas histórias aqui sensibilizam e fazem a gente entender por que de políticas, por que entrar na política, por que tentar transformar no que sabe algo maior para que atinja mais pessoas aí, por que tem pensamentos assim como o do senhor. Parabéns, deputado, estou encantada aqui. Nós somos numa... Estou encantada mesmo. Eu fui prefeito hoje, meu filho é prefeito. Pois é, gente. É o número 1 do Brasil. E a gente nem falou de Santana de Parnaíba ainda, né? Melhor gestão pública do Brasil. Volta aqui para falar disso. Melhor gestão pública do Brasil. Volta aqui. Número 1 em tudo. Então, dá orgulho da gente. O que a gente faz na política é assim. A gente entrou na política para ser servido, não para se servir dela. E lá em Santana de Parnaíba, o povo reconhece isso. Às vezes eu falo para o cara, eu mostro para os deputados aí, eu entro no meio do povo, o povo me abraça, fala, é uma honra votar em você, grava, eu falo, tá vendo, isso aqui é um diploma. Não tem medo. O Ratinho, que é da televisão, ele me apoiou, falou, gravou vídeo para mim, falou, César, o que vocês fizeram em Parnaíba, vocês mudaram a cidade, eu vi aquela cidade antes de você chegar, nós estamos preparando uma geração em Parnaíba de curso superior. Quando nós assumimos Parnaíba, a gente pegou ela com 4,9 no IDEB, as crianças nossas totalmente na mão do pessoal que tomava conta das bocas. O IDEB vai até? O IDEB vai, o índice vai até 10. Não, o nosso IDEB é 8,2. Mas o índice vai até 10. Até 10. Tem escola nossa que chega a 8,4. Ninguém bate o recorde. Lá em Parnaíba, ele tira da particular para pôr na pública. Da minha época. E vou te contar para você porque você vai entender. Lá o traficante não adota mais nossos meninos, porque nós colocamos na cabeça dele, eu e o prefeito Elvis, que é um moço, advogado, tem 40 anos, de que ele, o menino que está ali, filho de uma merendeira, ele vai ser doutor. Então, na escola, ele já sabe que ele vai ser doutor. Quando nós pegamos a prefeitura, nós tínhamos uma faculdade, a Unip. Hoje nós temos 7. E onde tem faculdade, tem prosperidade. Faculdade gratuita. Nós damos para eles... Nós vamos formar uma geração gratuita. Nós pegamos a jovem, ela está ali com o filho ainda gestante. Gestante ainda não. Cuidamos dela até o bebê nascer. Quando o bebê nasce, ela ganha o maior kit de bebê. Até com um carrinho de bebê ela sai. Eu conheço essa história, mas lá na Europa, né? Aqui. Mas lá na Europa. Aqui em Santana de Parnaíba. Sensacional. Depois ela é convidada, nós temos piscina aquecida lá na cidade toda. Ela é convidada a ir com ele para a piscina, com o professor e tudo. Depois ela tem vaga garantida na creche, com uniforme, a melhor creche, a melhor alimentação. Gente, é outro país, né?
Você vê, lá nós temos o ensino infantil, aí ele entra no fundamental. Quando ele estiver na 8ª série, nós paramos o curso dele. O prefeito para o curso dele, ele para de estudar na 8ª. Ele entra na 9ª série, estudando 4 idiomas. Mandarim, inglês, espanhol e italiano. Tá pronto para o mundo. Tá pronto pro mundo. Tá pronto E pro se mundo. você pegar ele falar... Ele vai ser doutor. E se você pegar ele falando mandarim, você não acredita. Então o SBT foi lá e fez uma reportagem. Não sei nem como é que começa. Ó, se você pegar o SBT, que está no meu celular agora, o SBT fez uma reportagem lá, ela entrou na sala e todos os alunos falando mandarim. Todos. Então o prefeito que tem a cabeça 20 anos para frente. E aí ele entra no ensino médio, que nós não deixamos para o Estado. O ensino médio é municipalizado lá, é nosso. O Estado não gasta um tostão lá. Ele tem uniforme, tênis escolar, a melhor merenda, a quadra coberta, tudo para ele. E lá no ensino médio nós vamos lá falar para ele, ó, você vai ser o orgulho do seu pai. Você vai ser doutor. Amém. Nem precisa, mas meu pai, seu pai não precisa pôr um tostão. O prefeito está cuidando de você. Deputado, traz mais conversa aqui pra gente. Obrigada por tudo. Obrigado, Silvia.